O Superior Tribunal de Justiça diz que não pode. Aí vai um bando de governadores, em vez de estarem cuidando das coisas em seus estados, aí ficam a dizer, não, pela Constituição e pela lei. Que história é essa? Quer dizer que eles é que sabem da lei, nós não sabemos mais de nada, viu? O caso aí é que o Piauí está cheio d'água mesmo, como você anteontem a gente estava colocando para os ouvintes, já não era só o caso de José de Freitas, veja bem, a barragem, ela rompeu bem aqui em José de Freitas e já foi desabrigar a gente, sabe onde, Paulo? Lá em Barras. Já tinha 14 a 20 famílias desabrigadas ontem à noite em 4 bairros da cidade de Barras. O prefeito já estava divulgando ontem à noite, através das emissoras de rádio de lá, e nós já antenados, já difundimos até mesmo aqui na FM Cultura essa situação ontem no programa A Hora da Notícia com o nosso amigo Tito, essa situação de Barras. Já tem gente desabrigada em José de Freitas, é coisa de fazer pena, de cortar o coração de quem tem, né? Lógico. E eu já tinha até, de certo modo, observado isso no programa de ontem, que quem assume realmente as funções de governança numa condição dessa são os prefeitos municipais, são os vereadores. Os vereadores, com tudo aquilo que as pessoas dizem que não serve para nada, que político não serve para nada, na hora que corre mesmo para dar o socorro primeiro são eles, entendeu? Com tudo mesmo, com toda a dificuldade, não é? Porque nessa hora que a gente vê, rapaz, uma calamidade dessa, eu sei que é passageiro, porque se durasse, eu vou dizer, não ficava pedra sobre pedra. Imagine um rompimento de uma barragem dessa se passasse 2 semanas. Que Deus o livre. 3 semanas, que Deus o livre. Entendeu? Que Deus o livre. Ainda bem que é passageiro. Ainda bem que tem as prefeituras municipais, que tem os vereadores, que tem a solidariedade do próprio povo. Aqui no município de José de Freitas, eu queria citar o exemplo dessa pessoa amiga, que é a Fernanda Paiva, do nosso amigo Arnaldo, o querido amigo Antônio Luiz, e muita gente aí que quando chega na hora mesmo, está lá no ponto, o próprio prefeito Roger Linhares, o doutor Robert Freitas, a dona Maria, que é a mulher do doutor Robert, que são pessoas extremamente bondosas. Ah, mas político não serve. São eles que estão lá no primeiro momento, na linha de frente. E muita gente também, empresários, comerciantes, pequenos comerciantes, não é, que chegam com aquela ajuda, pessoas do povo, a quantidade imensa de gente que abre as portas de suas casas, além dos próprios familiares, não é? Porque esses também, que são os que, quando você sai, que fica com a casa alagada, eles imediatamente abrem as portas de suas residências para abrigar os desamparados. Mas aí outras pessoas que às vezes não são nem parentes, viu, Paulo? Às vezes não são nem parentes, imediatamente eu trouxe aqui o carregador para você carregar aí na tomada. Abre as portas de suas residências, meu querido amigo. Você vê como são as coisas. E aí o que a gente observa que tem mesmo no mundo aí por aí afora, muita conversa fiada. Pessoa que devia estar cuidando do Estado, que devia estar à frente, entendeu? Pegar aquele capacete da Defesa Civil, aquela blusa amarela queimada. Marcos Rolf tem um bocado delas aí, que ele é da Defesa Civil Municipal, que ele anda para cima e para baixo com elas aí. Entendeu? Marcos Rolf aqui, que é o da Defesa Civil Municipal. Não está não aqui não. Diz que está lá em Curitiba, na República de Curitiba, atrás do sentenciado, do condenado ex-presidente. É uma inversão da ordem legal. Vão à ONU, vão à AIA. Conversar fiado até as eleições. Andar com esse caixão na cabeça até as eleições. Figurativamente, é claro. Ninguém quer que ninguém morra. É a coisa mais ridícula. Ontem obstruíram votações, tacaram fogo no Ministério da Educação. Eu ia até falar sobre a educação hoje, porque eu fiquei feliz demais. Tacaram fogo o pessoal lá desses movimentos que tem aí no mundo, que ele diz que é movimento social, mas está mais parecido com o movimento de baderna. E ganha cada vez mais adesão, né? Ao contrário. Desde muito tempo que se apregou, meu caro Paulo e ouvintes da FM Cultura, que o sertão vai virar mar. Por conta disso, muitos falsos messias andam pelo semiárido, disseminando ilusões. As pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, embora não seja uma verdade, mas elas sabem que não é verdade. Elas apenas disseminam, sabendo que não é. Daí vem o Arraial de Canudos. Você sabe disso, né? O Arraial de Canudos não tinha nada de fé cristã, não tinha nada de
de messiânico, profecia, de profeta, de coisa nenhuma. Simplesmente o Antônio Conselheiro era contra a instituição da República. Ele era a favor da perpetuação da monarquia. Aí ele criou todo aquele discurso de messianismo, o sertão vai virar mar, e o povo pobre, iletrado, analfabeto, foi atrás. Era só isso. Vem também os seguidores, que eram Antônio Conselheiro, os caceteiros do sul do Piauí, mais precisamente de São Raimundo Nonato e Dom Inocêncio. Você ouviu essa história? Os caceteiros lá? Há que se colocar os pingos nos is. Alguns aproveitadores de hoje, esses que estão aí no poder, dizem que foram eles os pioneiros dos movimentos sociais, os caceteiros. Na verdade, eram tidos em seu tempo como facínoras, assassinos frios e sanguinários. Chegavam no meio da noite nas fazendas desprotegidas e simplesmente matavam os seus habitantes desavisados a golpes de cacete. Por isso, o apelido de caceteiros. Seu líder era o beato Antônio Lourenço, que também dizia: o sertão vai virar mar. Mas o que eles mesmo eram, meu caro Paulo, eram ladrões. Chegavam nas fazendas, matavam o dono com cacete, depois iam lá, sangravam gado, roubavam a produção agrícola e criaram um pequeno arraial ali naquela região de São Raimundo Nonato e Dom Inocêncio, e por isso foram duramente reprimidos pelas autoridades constituídas da época, esses tais caceteiros que eram só ladrões. Agora, esse tal Antônio Lourenço também dizia: olha, é Deus que está mandando a gente fazer isso aí, vamos lá. Matavam as pessoas, com essa história de que o sertão vai virar mar, que era a mando de Deus, que eles estavam praticando aqueles atos. Para você ver, em nome de Deus, o que é que se faz. Eles saíam da Europa e iam para o Oriente Médio dizer que estavam reconquistando a Terra Santa, matar a gente em nome de Jesus Cristo. 100 e tantos anos depois, aqui, não lá, aqui, a profecia ainda não se cumpriu. O sertão não virou mar. Mas mesmo nos dias que correm, tem gente que ganha dinheiro com isso. Seja nos acampamentos que simulam falsos desprotegidos, falsos sem terra, falsos sem teto, ou elementos que se dizem líderes preocupados com a sorte dos menos favorecidos e que, felizmente, estão a pouco e pouco sendo condenados e presos. E a conversa é sempre a mesma. Há homens abençoados que vieram para lutar pela maioria, para mudar a sorte do pobre, que trouxeram escola, alfabetização, universidade, medicina de graça, remédios, saúde, estradas, pontes, hospitais, merenda, comida, programas sociais, energia elétrica, água de qualidade, tudo conversa sem conteúdo. Tem gente ganhando dinheiro com isso, pode ter certeza. Jornais, emissoras de televisão, muitas emissoras de rádio, portais. Só aqui, cerca de 35 milhões de reais no Piauí. Só aqui no Piauí. Ganhando dinheiro com essa conversa sem conteúdo. Para inflar a imagem desses semideuses. Ninguém diz nada. É como o poema que atribuem a Bertolt Brecht, mas que não é do Brecht, né? Como ninguém disse nada, não é do Brecht, é de um poeta aqui mesmo do Brasil. Daqui a pouco eu digo o nome dele. É muita coisa, né? Muita poesia, muito conteúdo. Eles chegam, vão tomando de conta, devagarzinho, chegando. Quando pensa que não, eles estão deitados na cama, na camarilha da gente. E a gente não disse nada, já não pode mesmo fazer mais nada. Então, eles tomam de conta e ficaram. Já são os donos, né? Do discurso, da narrativa, da cultura. Olha aí o que é que eles fizeram com o dinheiro do Ministério da Cultura. Entregaram para quem? Para Caetano Veloso, entregaram para Chico Buarque, entregaram para Cláudia Leite, para Maria Bethânia, para Gal Costa, entregaram para Gilberto Gil e os artistas do povo, os circos Mambembe, os pequenos artistas que têm conteúdo popular. O que foi que eles fizeram? Não deram um centavo, absolutamente nada, zero para os artistas populares. Nada da cultura para eles. Agora, mas eu queria só saber para que é que serve enganar uma maioria de gente que sai repetindo e que convence um tanto assim, que também repete e convence um outro tanto. E os replicantes terminam repassando a ideia de que tudo é verdade e, por causa disso, ressurge a impressão de que temos um novo Messias no meio da gente. É para isso que serve esse discurso, essa narrativa, esse dinheiro, esse aproveitamento das verbas da cultura e da comunicação social.
Numa dessas ressonâncias verbais de que se fala, tivemos a impressão de que o mundo brasileiro, de que o mundo piauiense tinha mudado de repente. Uma impressão segura, severa e até positiva. Os jovens, homens, mulheres, outros nem tão jovens, teriam todos se transformados em figuras alfabetizadas, até de certo modo intelectualizadas por conta de uma certa conjuntura estrutural nos textos produzidos para as mídias sociais. Melhor dizendo, meu caro Paulo e ouvintes da FM Cultura, universalizados, todos sabendo ler, escrever, pensar por si mesmos. Como diria aquele grande poeta, o Renato Russo, porque no dizer do Renato Russo, quem pensa por si mesmo é livre, e neste caso não precisa ser replicante de ninguém, nem mesmo dos falsos messias, porque deles o mundo está cheio, o Brasil está repleto, a modernidade está cansada. Eis que todos aprenderam a fazer redação para aplicar no Enem, e não precisar mais se curvar perante o planeta, e não precisar mais ficar repetindo a mesma toada de que foram ingressos na universidade por causa de um certo alguém vindo de Luanda, de Aruanda, de Ruanda, de Banânia ou de Passárgada. Nada disso. Replicantes deixavam de replicar, cartilhas eram jogadas na lama e seguiam o caminho dos barquinhos de papel, como no poema de Cecília Meirelles, fazendo deles o seu verdadeiro caminho, porque para isto é que serve o poema. Bom era que fosse verdade e a gente tivesse de fato uma juventude que tivesse aprendido a redigir sua própria letra, sua própria canção, sua própria poesia, sua própria redação, e não apenas a seguir a cartilha escrita e replicada, como no dizer dos replicantes, copiada e colada, Ctrl-C, Ctrl-V, na linguagem moderna da tecnologia que mascara segundas intenções. Porque é disso que vivem aqueles que apregoam na internet a oração replicante dos falsos profetas, que dizem ter levado energia de graça para os rincões distantes, onde já havia energia, onde ainda não existia, segundo eles, mas que já havia, porque nós já conhecíamos, onde o filho do pedreiro nunca foi doutor, porque nós não conhecemos, onde água de qualidade nunca teria existido, mas que já existia, porque nós já conhecíamos. Ou em alguns lugares não existe, porque nós não conhecemos. É como na poesia. É tudo uma grande obra de arte, ou uma grande obra de ficção, onde a alimentação com fartura se trata de um sonho distante, cada vez mais distante na mesa do pobre. Pelo menos enquanto os falsos messias tiverem que se repastar em razão da replicância de aluguel, o que é uma pena, porque o sertão ainda é sertão, e o mar ainda é mar, e os dois lugares ficam bem distantes um do outro e se aproximam apenas na imaginação dos que sabem sonhar com um mundo melhor. Agora, sonhar é preciso, mas que o sonho só pode ser transformado em responsabilidade com a realidade dos que tem a responsabilidade de transformar o sonho com o suor do seu próprio trabalho, da sua própria mente, da sua própria liberdade, agindo, acima de tudo, com a verdade, porque no dizer da palavra, somente a verdade verdadeiramente liberta. Somente a verdade verdadeiramente liberta. E este, minha gente, ouvintes da FM Cultura de Teresina, é o nosso editorial de hoje, meu caro Paulo. Tudo bem, então tá aí nosso editorial de hoje com ele.